Ok, voltamos dos nossos comerciais. Conosco está o professor Júnior Batista, que vai falar agora sobre sua vida profissional. Como ele começou tudo aqui? Temos o seguinte, eu tive a oportunidade de ser graduado em Geografia, duas graduações, que é bacharel e licenciatura em Geografia. Bacharel, ele é preparado para pesquisa, para trabalhar como geógrafo, trabalhar numa empresa, no Sanatins, no Samarco, tem o CREA, isso é o bacharelado. São disciplinas voltadas para isso, como topografia, você estuda topografia, você estuda um pouco até de engenharia, algumas disciplinas ligadas à engenharia. E o outro é a licenciatura, que são disciplinas voltadas para ensinar, para ministrar aula, né, que é uma espécie de pedagogia, que é psicologia da educação, sociologia da educação, didática. Então, eu tenho 2 graduações em geografia. Depois eu fiz mais 3 especializações, uma em informática da educação, história regional e outra ensino da história, pós-graduação em ensino de história. Então, tenho 3 pós, 2 ligadas à história, porque a geografia, minha linha de pesquisa dentro da geografia é na história, chamada historiografia, né? Então, por isso que eu sou muito ligado à história, por exemplo. Então, depois disso, eu vou dar um exemplo, para você entender bem clássico, as pessoas de casa entenderem. No meu mestrado, depois das 3 pós, eu dei uma passada pelo direito, eu militei no direito, fiz 8 períodos de direito. As pessoas brincam, porque parou no 8º, só faltavam 2. Falei, não, eu vi que não me apaixonei pelo direito. Só, mas 8 períodos precisou. Mas assim, para mim foi muito bom, porque a história está muito ligada ao direito, o direito está ligado à história. Me ajudou muito a entender a história, porque as pessoas, por exemplo, falam assim, para falar de história hoje, todo mundo quer falar de história, mas tem que ter um referencial teórico. E eu fui buscar, eu ainda quero fazer comunicação social, para dar um referencial teórico na lei da escrita, na leitura, jornalismo. Eu ainda quero fazer. Então o direito ele me deu um referencial teórico muito grande na história. Por exemplo, são 24 deputados estaduais no Tocantins. Mas por que 24? Então, o direito vai explicar. Por que 24? Porque tem 3 senadores, 8 deputados federais. Por que 8? Porque nós temos um número de habitantes que comportam 8 deputados federais. Quando o número de habitantes aumentar, que comportar 9 deputados federais, nós vamos ter 3 vezes 9, 27 estadual. Então, a referencial teórica, eu tenho que explicar por que 24. 3 vezes 8, 24. Por que 8? Porque lá na Constituição Federal, papapá. Então, tudo isso, o direito me deu esse referencial teórico, né? E depois eu fui fazer um mestrado em geografia ali em Porto Nacional, aqui mesmo em Porto Nacional. Fiz questão de fazer no Tocantins, porque minha área de estudo é sobre o Tocantins. Seria muito fácil eu fazer um mestrado em uma faculdade fora para falar sobre o Tocantins, porque tudo que eu fui lá, essas pessoas iam acreditar, iam aceitar, né? Não, fui fazer aqui o mestrado aqui, porque professores daqui, professores que têm linha de pesquisa aqui, um referencial muito grande, Porto Nacional, na geografia e na história. A universidade, hoje é o UFT, antes o Unitins, hoje é o UFT de Porto, ela é um referencial muito grande na história e geografia. É a base, todos os profissionais praticamente do estado do Tocantins passaram em Porto Nacional. É uma escola muito forte. E eu fui fazer meu mestrado lá. E a minha linha de pesquisa é interessante, é muito ligada às suas pesquisas. Eu pesquisei sobre a criação dos municípios após a emancipação do Tocantins. Tocantins, quando foi criado no dia 5 de outubro de 88, tinha 60 municípios só. E hoje nós temos 139. Então, como foi esse processo, como se deu esse processo? Teve alguns outros que queriam se emancipar e não foram? Isso tudo eu explico. Todas as etapas da minha dissertação. Por exemplo, você tinha povoados que, inclusive, chegaram a ser emancipados, mas não foi instalado, como Goianinho do Norte, famosa Cachorro de Coca, lá perto de Piquezeiro. Então eu explico. Por que Santa Maria foi emancipado? Por que Poeira foi emancipado? Se tinha algum pensamento, de projetos econômicos. Por exemplo, sabia que em Poeira, quando foi emancipado, já se pensava na usina hidrelétrica de Poeira? Estreito, ali na divisa do Maranhão, hoje chamada Arguenópolis, foi emancipado com o nome de Arguenópolis, que era chamado Estreito antes.
Estreito do Maranhão e Estreito do Tocantins, hoje é o Argenópolis. Quando foi emancipado, já se pensava na usina. Aqui, Lajeado, quando foi emancipado, já se pensava na usina. Sampaio, lá no Bico Papagaio, já se pensava num projeto de irrigação. São Salvador, já se pensava na usina. Então, assim, eu catalogo isso aí, né? Cachoeirinha, que separou do Tocantinópolis, tem uma etnia indígena lá, já se pensava em quê? O que pensava? Por que se discutia isso para a criação? Por que se criou tanto município? Você tem município com 1000 habitantes, né? E as pessoas criticam, mas por que tem um município? Nova Rosalândia. Mas vamos ver a questão histórica. Nova Rosalândia ela começou a ser povoada na época da Belém Brasília. Então tem toda uma questão histórica por trás, né? E isso, a história, a geografia e as fotos vão nos proporcionar conhecer esses detalhes. Eu gostaria que você falasse também um pouco sobre o que você acha do futuro de Palmas. Como que você vê com os governantes que nós temos durante esse período, nós dois estivemos participando da criação da cidade, do estado. Como que você vê, você como historiador, qual a visão sobre o futuro de Palmas? Olha, a gente que acompanhou muito e viu as pessoas atreladas ao poder público, a gente começa a ver essa liberdade, esse desapego ligado ao poder público, a chegada das indústrias, a chegada do comércio, aonde hoje, apesar da economia ainda, Palmas ainda é muito ligada ao poder público, mas nós estamos já caminhando para a independência, né? Então isso é importante para a economia. No passado, nós éramos totalmente escravos do poder público. Hoje, com a chegada das grandes corporações, algumas leis que tem, você tem, por exemplo, site de internet, você está comprando online, que é daqui do Tocantins, que é daqui de Palmas, você está achando que é de São Paulo, que é dos grandes centros. Então, essa mudança, a mudança na economia do interior também. Você tem o interior que, em 1988, o nosso gado era um gado pé duro, um gado sem raça, um gado cheio de aftosa. Então você tem hoje um gado de raça, 8 milhões e 500 cabeças de gado de raça, livre das doenças, com em torno de 8 frigoríficos no estado já, abatendo em torno de 3 mil cabeças de gado por ano, 3 milhões de cabeças de gado. Então isso tudo vai jogar dinheiro na economia da capital, de Araguaína, de Curupi, a chegada das universidades, o centro universitário. Hoje Palmas tem 10 universidades. Quantas pessoas não estão morando em Palmas para estudar? Então isso tudo nós temos que começar a entender e ver que nós estamos se libertando. É claro que ainda nós estamos presos, mas a tendência é de daqui a 5, 10 anos a gente estar bem liberto dessa questão do poder público. O poder público ele tem que estar o quê? Para fazer políticas públicas, investimento, estimular a economia. Criar condições, por exemplo, a agricultura, a pecuária, os projetos de irrigação, isso são o quê? Estímulo, né? E políticas públicas para segurar também as pessoas no interior. Você tem cidade, temos um problema sério, cidade que está perdendo 200, 300 habitantes por ano e está vindo jogar esse pessoal onde? Em Palmas. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não ter emoções de pobreza aqui, né? Então é isso, amigos. Estamos encerrando nosso programa. Mais um, que virão mais outros. Nessa cadeira vai sentar um novo pioneiro. Esperamos por você, 14h30, domingo, TV Graciosa, canal 38. Um abraço a todos.